Olá, meus amigos, minhas amigas, internautas, especialmente os motoristas de aplicativo por mobilidade. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui como um ato de indignação e de protesto. Eu sei inteiramente que muitos colegas aí vão se identificar com a minha causa, porque a maioria, principalmente quem trabalha com veículos alugados, sabe inteiramente a burocracia que a gente enfrenta e também o transtorno em vários aspectos para trabalhar com esse tipo de veículo. A situação em relação à locação de veículos é muito complexa. O pessoal coloca assim de uma forma tão simples, mas não é bem assim. Primeiro vem a questão da burocracia em relação ao aluguel. Eles te pedem uma série de requisitos, inclusive cartão, que é de praxe, né, obviamente, e a questão do calção para aluguel desse veículo, para você trabalhar, e também a situação do seguro. O seguro que você paga, que é o seguro obrigatório, e muitas das vezes eles ainda te oferecem um seguro extra, cobertura extra. Sendo que isso aí nada mais é do que uma forma de pegar valores seus, entendeu? Pegar dinheiro, uma forma de te tomar o dinheiro. E quando você recorre a esse recurso, infelizmente eles dão uma série de pretextos para que você não se utilize desses recursos que você paga para ter aquela segurança de que você está confortavelmente rodando e que a hora que ocorrer qualquer evento com o veículo, você não sofra aquelas punições, entendeu? De ter que arcar com a responsabilidade sozinho, certo? Eu vou citar aqui duas situações que ocorreram comigo, né? Eu sou motorista de aplicativo e já trabalho há aproximadamente 4 ou próximo de 5 anos, e geralmente eu ainda não tive possibilidade nem recurso para adquirir o veículo próprio, né? Porque as questões financeiras mesmo não condizem, e por outro lado também a situação de aquisição de veículos, né? É uma coisa muito burocrática, e por outro lado também você tem que ter um capital bom para dar de entrada, e também a questão burocrática do próprio banco, né? Você tem que ter um score bancário muito alto, sabe? É uma série de empecilhos, né? Então, para você rodar de aplicativo, se você roda com carro alugado, você vai recorrer a essas locadoras que existem aí, né? Então, elas te dão um contrato, você assina aquele contrato, e quando você precisa, digamos, de alguma coisa que ocorreu com o veículo, recorre a esse contrato, porque você paga o seguro, elas raramente te beneficiam com esse seguro. Fazem uma série de alegações, dizem que o seguro não cobre isso, não cobre aquilo, etc e tal. E quando a gente roda o aplicativo pela condição em que está atualmente, né, valores defasados, o preço do combustível muito alto, aluguel exorbitante do veículo, então o que você ganha no dia a dia é apenas para despesa diária, né? Você não consegue guardar dinheiro para outros fins. Imagina só que você já paga o seguro com a garantia de que você vai rodar com o veículo, se porventura ocorrer qualquer problema, você já tem aquilo garantido. Pelo menos isso era que se deveria fazer na hora que você recorresse, né, para essas garantias, né? As quais eles te asseguram que, entre aspas, né, que há cobertura para esse tipo de evento. Muito bem, vamos aos fatos. Há aproximadamente 2 anos e meio, eu loquei um veículo com uma locadora, desculpe,
uma locadora, é daqui da região mesmo, né? Não é essas locadoras grandes, mas é uma locadora de médio porte. E o que ocorreu simplesmente é que eu já rodava com eles há um certo tempo, né? E houve um problema com o veículo de um acidente. Eu estava parado no trânsito, né, no sinal vermelho, estava parado, onde tinham dois carros na minha frente, e veio um camarada com um veículo Ford Fiesta em alta velocidade. Quando eu olhei pelo retrovisor, observei que ele vinha correndo muito. Eu ainda tentei sair com o veículo, mas não deu tempo. Ele simplesmente bateu por trás e arremessou o veículo que eu estava conduzindo para cima do outro veículo que estava à minha frente, danificando totalmente o veículo, ficando quase que impossibilitado de trafegabilidade naquele momento. Sendo que o veículo foi levado na segunda-feira, eu até conversei com o rapaz lá na hora, né, que causou o acidente, e ele garantiu que todo o dano causado ao carro, ele se responsabilizaria. Era para eu pegar o telefone dele, mas eu não me contive só com isso, porque geralmente quando eles dizem para você pegar o telefone, geralmente eles desaparecem, eles te bloqueiam e tudo mais, né? E o cara estava aparentemente embriagado, né? Amanhecido, isso foi um domingo de manhã, e o que ocorreu simplesmente é que eu peguei o número, além do número telefônico, eu tirei uma foto do documento do veículo dele, para que, caso ele desaparecesse, seria fácil, digamos, encontrado por meio judicial, né, para que ele fosse intimado a vir arcar com as consequências que ele causou. Sendo que na segunda-feira eu levei o veículo para a locadora e eles me disseram que o veículo seria avaliado, né, e o que entraria no seguro e o que restaria de franquia para eu pagar, ou melhor, por cara que causou o acidente. Sendo que eu deixei o carro na segunda-feira, não me disponibilizaram outro veículo, e na terça eu fui lá para pegar uma resposta, e eles disseram o seguinte: você não se preocupe, porque o advogado da empresa vai acionar a justiça para que esse veículo, ou melhor, para que esse rapaz que causou o acidente, para que ele arque as consequências e possa pagar o prejuízo do veículo. Aí foi avaliado o prejuízo do carro em R$8.000, sendo que R$5.000 entrou no seguro e R$3.000 seria da franquia. Quando foi na quarta-feira que eu fui lá para pegar um outro carro, né, porque eu tinha que trabalhar, eles já vieram com um discurso dizendo que eu teria que pagar a franquia dos R$3.000 para que eles pudessem liberar um outro veículo e continuar trabalhando. Aí eu argumentei sobre a situação, que eles disseram que se responsabilizariam em ir atrás do rapaz que causou o acidente para que ele pagasse o prejuízo, uma vez que eles se incumbiram dessa responsabilidade, né? Obviamente eles me isentaram disso. E o que ocorreu na verdade é que eles disseram para eu pagar a franquia. Só que eu disse, não tenho essa quantia de R$3.000 para dar, mas eu vou fazer uma proposta com vocês. No momento em que vocês aceitarem esse acordo, eu dou R$1.000 de entrada, e os outros R$2.000 vocês parcelam de 2 vezes para que eu possa pagar esse prejuízo enquanto vocês me liberam um carro para eu trabalhar. Eu perguntei como é que vai ficar a situação do rapaz que vocês disseram que vão atrás. Eles disseram, na verdade, que enquanto desenrolaria isso pela justiça, era para eu pagar, que quando resolvesse a situação, eles me ressarciriam os R$3.000. Bem, sendo que nada foi resolvido, a locadora não aceitou a minha proposta de pagar de 3 vezes a franquia, e posteriormente eles mandaram uma fatura para mim no valor de R$12.000, cobrando pelo valor integral do carro, sendo que anteriormente me disseram que o prejuízo seria de R$8.000. E depois mandaram uma fatura referente ao valor de R$12.000, porque eu não eu não cumpri com o contrato de pagar a franquia, que era R$3.000, e como tinha passado o prazo, eles estavam me cobrando R$12.000. Um absurdo, ou seja, cadê o seguro
entendeu? Cadê a disponibilidade deles de dizerem que iam atrás do rapaz? Ou seja, é só discurso, pessoal. Eles fazem um discurso e, na verdade, eles não cumprem. Eles não cumprem com acordos, porque eles querem que você... quer te responsabilizar por não cumprimento do acordo, como disseram sobre o negócio da franquia. Porém, eles entregavam os carros, geralmente, eles alugavam carros, mas entregavam carroças, porque entregavam o carro com pneus lisos, entendeu? Impróprios para trafegabilidade. Inclusive eu fui parado numa blitz, onde tinha esse mesmo carro, tinha multas que não eram minhas, pneus carecas, e havia retenção do veículo, inclusive com licenciamento atrasado. Para você ver. Nessa situação aí, o que aconteceu é que eu cheguei dessa primeira empresa a acionar a justiça para que houvesse uma resposta, entendeu? Da justiça, para que se resolvesse, chegasse a um acordo. E até agora nada, né? Muito bem, essa foi a primeira empresa. A segunda empresa é a Localiza. A Localiza Rent-A-Car. Eu aluguei um veículo Onix para trabalhar. O que ocorreu simplesmente é que, numa situação, como aqui na nossa região chove muito, né, que é o estado do Pará aqui, a região metropolitana aqui de Belém chove bastante, e eu estava trafegando com o veículo por uma rua onde tinha água na pista, e com aquele vai e vem de veículos, né, veículos pesados inclusive, houve, digamos assim, uma onda vinda provocada por um veículo grande, que acabou, digamos assim, entrando na parte do capuz do carro, do motor do veículo, né, e o carro simplesmente teve uma pane mecânica por conta da água que foi aspirada por essa situação, né? Sendo que o carro ficou parado lá no local onde estava, e eu acionei o suporte, no caso do guincho, né, para vir rebocar o veículo, às 13 horas, e o guincho só veio aparecer às 22 horas, entendeu? Então toda essa situação aí é um transtorno que a gente passa, é uma negligência e um descaso, né, com a gente, que praticamente eu perdi o resto do dia, não fui trabalhar mais, sendo que eu teria que pagar, eles não te dão abono nenhum pelo resto do dia, e você tem que pagar a diária integralmente. Bem, depois que o carro foi removido, no dia seguinte eu compareci à empresa para ver a situação, como iria ficar, e eles me disponibilizaram um outro veículo, disponibilizaram um Polo Track, sendo que esse veículo ele é complicado por conta do consumo, entendeu? Eu rodei 2 dias com o carro e vi que ele tem uma média de consumo 30% a mais do que o veículo anterior que eu estava trabalhando. Aí eu cheguei lá na locadora para trocar o veículo e eles disseram que não fariam isso, somente trocariam o veículo por conta da situação de que se tivesse algum problema mecânico e que o veículo não tivesse condições de rodar. Ou seja, quem trabalha com carro sou eu. Eu sabia, eu vi inteiramente que o carro tinha consumo excessivo. Isso aí, na verdade, implica diretamente no orçamento da gente, né? Porque você vai trabalhar mais, que a gente já trabalha em média de 12 a 15 horas por dia, e isso acarreta em prejuízos, né? Prejuízos financeiros, por conta desse consumo excessivo do combustível. Eles foram irredutíveis, não trocaram o veículo. E eu continuei trabalhando com esse carro. Depois eles me mandaram me mandaram um boleto para que eu pagasse esse boleto, né, referente ao valor de R$ 5.486,20. Por que esse boleto? Esse boleto simplesmente foi do serviço que foi feito no Onix por conta do tal calço hidráulico, né, que foi a aspiração da água pelo motor. E o veículo na hora parou, não foi feita nenhuma outra tentativa de funcionamento e foi levado para lá. Na verdade, é que eles pediram aqui. Esse daqui é o valor, entendeu? É o valor aqui, como vocês podem ver,
Isso aqui é o valor do serviço que foi executado e o montante aqui, R$ 5.486,20, né? E bem aqui consta aqui R$ 4.000, R$ 4.000 que eles estão me cobrando de indenização pelos serviços que foram feitos no veículo, tá? Foram feitos no motor do veículo, do Onix no caso. Sendo que desses R$ 4.000 aqui, eu estou pagando, eles jogam aqui, somente aqui, ó. Tá escrito aqui. Aqui, ó. Indenização, bem aqui, ó. Escrito indenização. Indenização, R$ 4.000. Aqui. É muito fácil, né? É muito fácil alguém te cobrar uma indenização sem dizer o que você está pagando, né? Se foi, tudo bem, que foi feito um serviço no veículo, no motor do carro, mas eles deveriam especificar, você está pagando isso, isso e aquilo. Não. Eles, perdão, eles poderiam jogar qualquer valor, não é verdade? Poderiam jogar 20 mil, 30 mil reais de indenização e eu sou obrigado a pagar, eu tenho que pagar, sendo que, além do seguro obrigatório, que eles já estão cobertos por isso aqui, eu ainda optei por um seguro extra que me ofereceram. Certo? Eu pagava R$ 5,00 diariamente para um seguro extra. Esse seguro extra, no dia que eu fui lá questionar essa fatura, eles me disseram. Eu digo, por que vocês estão me cobrando esse valor? Ah, porque é referente ao valor do veículo, porque nesses casos aí o seguro não cobre. Bem, e o seguro extra que eu pago? Ah, o seguro extra só cobre até R$ 3.999,99. Para você ver como é a armadilha, né? A armadilha em que eles colocam a gente nesses tais contratos aí. Eu acho um absurdo. A justiça deveria rever isso aí, né? Para que se fizesse cumprir realmente aquilo que está de acordo com as partes que são envolvidas, né? Aí, por que não entrou o seguro extra? E o que eles fizeram aqui? Jogaram o valor da indenização de R$ 4.000. Porque se eles jogassem abaixo desse valor, R$ 3.999,99, entraria no seguro extra e eu só pagaria a metade do preço desse serviço, de R$ 4.000, essa indenização, que ainda me cobraram aqui, olha. Que ainda me cobraram, que eu acho que um valor absurdo, tá aqui, ó. Me cobraram mais R$ 587,81 de taxa, uma taxa de 12% sobre o montante disso aqui. Entendeu? Que é um absurdo. Ou seja, você paga seguro obrigatório, você paga seguro extra, e quando você precisa, não é amparado. Entendeu? A pólice que você tem para esse tipo de evento não é feita. Entendeu? É descumprido totalmente. Ou seja, há aquele argumento de que o seguro não cobre isso, o seguro não cobre aquilo. Afinal de contas, o seguro serve para quê? Para que serve seguro? O seguro é para você ir trabalhar de cabeça tranquila e qualquer eventualidade que houver no veículo é para você, entendeu? Pegar aquele seguro e usar. E não ter essa despesa. Que cobre uma coisa ou outra, tudo bem, por um valor que seja, digamos, dentro do seu orçamento. Mas que te cobre um absurdo, por isso e por aquilo, que você fica impossibilitado de trabalhar, é complicado. Bem, depois disso aqui veio um tal acordo, porque para que fosse feito um parcelamento da dívida. Um parcelamento da dívida, uma vez que, como eu falei anteriormente, o dinheiro que a gente trabalha no dia a dia só serve para gastar no dia a dia, porque a gente não consegue gastar dinheiro. Preço do combustível alto, entendeu? Valor do aluguel exorbitante, né? E outras coisas mais que a gente tem no dia a dia. Então, os preços das corridas não são muito bons, tá? Há uma defasagem muito grande. Então o que acontece na verdade é todos esses eventos aí, e que a gente, quando dá esse tipo de coisa que eles alegam que não, o seguro não cobre, você tem que arcar integralmente. Quando você não consegue pagar, você tem que ir para negociação. E eu inclusive cheguei aqui, olha, a fazer uma negociação aqui com eles. Tá bem aqui, olha, tá? Na Zarp Locadora aqui, que é da Localiza, entendeu? Fiz uma negociação aqui, e tá aqui a negociação que foi feita daqui, tá? Essa negociação que tá aqui, ó. Proposta de acordo
boleto bancário. Tá? Valor da negociação seria de 6 vezes, tá? Daria, que foi no valor de R$ 5.599,58, e eu pagaria aqui uma parcela de R$ 933,26, e ficariam mais 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Como foi feito o acordo em 6 vezes, eu pagaria mais 6 parcelas, mais 5 parcelas além da entrada referente a esse valor, né? De R$ 933,26. Bem, quando eu fiz essa proposta aqui, pessoal, adivinha o que aconteceu? Não foi registrada a proposta porque a negligência dos atendentes da Localiza não enviaram essa proposta para o financeiro, sendo que a proposta não chegou e não chegou absolutamente nada no meu e-mail para que eu pudesse saldar essa dívida aqui. Veja bem que a minha vontade, a minha disponibilidade foi boa, entendeu? De chegar lá com eles para negociar, inclusive, essa proposta, tá? Para fazer um acordo sobre a dívida. E eu não fui atendido. E eu tentei mais 2 vezes lá, e também aconteceu a mesma coisa. Não enviaram a proposta financeira e não chegou nada no meu e-mail para que eu efetuasse o pagamento. A última negociação que eu fiz foi uma negociação que eles me cobraram, inclusive, não mais 6, mas 4 vezes, que o valor ficou um valor altíssimo. Me cobraram 4 vezes, vou mostrar aqui para vocês, aqui, tá? O valor do vencimento aqui, olha, seria de ontem. Seria de ontem, no caso, o valor, ontem, que foi dia 15, tá? O vencimento da primeira proposta, da primeira parcela. É bem aqui, ó. Bem aqui. Vencimento, tá? Dia 15/4/2025, tá bem aqui, tá? Dessa proposta que eu fiz aqui, foi uma proposta de parcelamento para 4 vezes, 4 vezes do valor de R$ 1.399,88, tá bem aqui, olha, bem aqui. R$ 1.399,99, bem aqui, olha, R$ 1.399,99. 4 vezes, 4 vezes foi feito esse valor aqui, entendeu? Essa negociação. Muito bem, como venceria ontem o contrato e eu ainda estava trabalhando com o veículo, tá? Ainda estava vigente o acordo, ainda estava vigente a fatura, porque o dia só encerra às 23h59. Sendo que ontem eu efetuaria o pagamento dessa fatura aqui. Eu vim em casa almoçar, no momento que eu vou sair à tarde, justamente depois do almoço, para efetuar esse pagamento aqui, essa primeira parcela, eu fui surpreendido pelo bloqueio do veículo. Bloquearam o veículo e eu fiquei impossibilitado de trabalhar, né? Depois eu liguei para lá, para o desbloqueio do veículo, eles alegaram que estava faltando pagamento, etc e tal, né? E eu disse o seguinte, fiz uma proposta, né? Eu fiz uma proposta de parcelamento da dívida de 4 vezes, sendo que essa primeira parcela venceria ontem, né? E eles disseram, apresente a proposta que nós desbloquearemos o veículo. Sendo que, como eu ainda não tinha efetuado o pagamento, ontem, né? Que ainda eram as 15 horas, eu simplesmente estava me dirigindo para o centro lotérico para fazer esse pagamento aqui, e não tinha ainda efetuado o pagamento, então não tinha como eu mandar. Não tinha como eu mandar porque eles bloquearam antes o veículo, antes de efetuar o pagamento. Se tivesse desbloqueado o veículo, seria hoje, porque a parcela estaria em atraso, obviamente, né? E não ontem, porque ainda estava vigente. Bem, pessoal, então é assim, essas armadilhas dessas locadoras, né? Elas fazem isso mesmo, elas fazem isso, que no meu ponto de vista é uma armadilha, porque você paga seguro, e não é barato, entendeu? É caro, o seguro é caro, que eles cobram, né? E conclusão, eu simplesmente falei para eles, em vigência de vocês terem bloqueado o veículo, agora podem revogar o meu contrato, porque eu não vou mais, entendeu, efetuar o pagamento. Porque eu sei inteiramente que mesmo eu pagando essa parcela aqui, eles não desbloqueariam o veículo, entendeu? E provavelmente encerrariam o contrato. E eu pedi logo também, entendeu, a revogação desse contrato, tá? Para que revogasse o meu contrato
para que eles viessem buscar o veículo, né? Sendo que vieram buscar o veículo e aqui está a dívida, né? A dívida que eles me cobram no valor de, inclusive pelo atraso também, né, das primeiras negociações, correram-se dias e eles ainda me cobraram juros e multas, né, o que esse valor aqui aumentou significativamente. E está lá em aberto, eu não posso pagar essa dívida, fiquei impossibilitado de trabalhar, não estou trabalhando, entendeu? Tenho as minhas responsabilidades, tenho os meus boletos para pagar, inclusive o deles, né? E assim, fui prejudicado por conta desses absurdos, né? Inclusive da leniência aí, da própria locadora, de não querer que você pague uma fatura com um valor que caiba dentro do seu orçamento, né? Para que você não fique prejudicado. E agora está essa situação aí. Tá a conta lá para pagar, né? Os valores que eles tinham que me ressarcir referente ao calção que eu deixei lá, né? Inclusive cartão de crédito bloqueado por conta dessa situação e ficou assim, né? Sendo que eu fiquei endividado lá com a locadora e por não estar no momento com recurso para arcar com essa responsabilidade e ainda, além do mais, prejudicado por conta do carro que foi bloqueado, certo? Então, pessoal, eu quero fazer um apelo a todos os motoristas de aplicativo que trabalham com veículos alugados. Tenham muito cuidado, entendeu? Com essas armadilhas aí dessas locadoras, porque elas são ricas, são milionárias, porque você paga isso e aquilo, além do contrato, né? Além do aluguel, que é exorbitante, não é barato, entendeu? Eu pagava R$900 por semana, R$900, que não é fácil você correr atrás, tá? Sendo que eu teria que fazer, em média, 380, R$400 por dia para que sobrasse alguma coisa para mim. Porque R$130 para a locadora, para o aluguel do veículo, R$140 a 130 para o combustível, né? E só aí vai dar R$270. 270. Para sobrar alguma coisa para você, você tem que fazer no mínimo, 380 a R$400 por dia. E tem dia aqui, pessoal, que a gente não consegue fazer nem mesmo R$280. A gente não consegue fazer. Ou seja, é um serviço praticamente de semi-escravidão, entendeu? De semi-escravidão, porque você praticamente está trabalhando, está pagando para trabalhar, né? Então eu quero fazer um apelo a todos os meus colegas, tá, que estiverem me ouvindo, repassem esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá, para outros colegas, para que chegue a outros colegas, para que seja compartilhado, para que as pessoas tomem ciência do que realmente as locadoras armam aí, entendeu? Porque você paga seguro e na hora que vai usar esse seguro, eles alegam que não cobrem isso nem aquilo. Tá? Sendo que você opta inclusive por um seguro extra, como eu fiz, eu optei por um seguro extra e mesmo assim não entrou na despesa, tá? Porque eles alegaram uma série de coisas. Ou seja, R$ 3.999,99, eles acharam de colocar o valor da indenização desse prejuízo justamente R$4.000, justamente para que não caísse no seguro extra, né, que eu pagava. Porque se entra R$ 3.999,99 pelo valor do prejuízo, eu só pagaria a metade desse valor, né? Para ver como eles são espertos. Então, pessoal, é cheio de armadilhas, né? Cheio de armadilhas. Esses contratos que eles fazem aí, eles fazem contrato que só favorece a eles, né? E na maioria das vezes, a maioria das locadoras não cumprem com o contrato, e se você descumprir alguma coisa, eles te punem por isso. Eles querem te punir por isso, né? Essa situação, pessoal, que vem acarretando ao longo desses tempos aí, isso serve para que a gente se organize mais. Eu digo se organizar porque o governo, na verdade, ele está querendo regulamentar essa nossa atividade. Bem, só que até agora o governo ele só está interessado na arrecadação de impostos e dos benefícios que o governo vai ter, né, com a regulamentação
dessa lei aí proposta, né, para regularizar as nossas atividades, essa nossa atividade. O problema, pessoal, é que o governo não oferece absolutamente nada, não cria linha de crédito para quem não tem veículo, para quem tem que trocar o veículo, entendeu? Para que a gente possa trabalhar com o veículo sempre em condições de rodagem, né, de trafegabilidade. O governo não oferece até agora nenhuma condição, só viu o lado dele, né? E a gente que roda com o veículo próprio, nessa hora que a gente entrega, a gente fica de mãos atadas, né? Então, isso serve para que a gente se una cada vez mais, para que nós possamos, digamos assim, formar uma federação. A minha proposta é até assim, né, formar uma federação, para que essa federação seja responsável pela administração de um fundo previdenciário, para que esse fundo venha cobrir despesas relativas às atividades dos motoristas de aplicativo por mobilidade. Tá? Então, isso seria feito de que forma? Forma que as plataformas se encarregariam de arrecadar esse dinheiro, tirando um pequeno percentual, um valor quase que irrisório, das nossas corridas, entendeu? E juntamente com mais uma parte da contribuição da plataforma, para que esses valores fossem colocados nesse fundo previdenciário, para que nós tivéssemos a garantia de que